Evangelho de João, capítulo 6, a gente vai meditar dos versos 22 ao 40, se assim Deus permitir. Meus irmãos, como eu falei para as crianças e fiz uma pergunta a ela, eu faço a vocês também. Quantos de vocês aqui já sentiram fome de verdade? Todos nós. Aquela fome assim, que aperta o estômago, aquela fome que dói, e que só o alimento ele pode assim saciar. Eu confesso, meus irmãos, que eu gosto muito de comer, a aparência não engana, gosto demais, e quando eu passo assim muito tempo sem me alimentar, irmãos, é um negócio complicado, porque eu começo a ficar estressado, começo a ficar nervoso, começo a ficar desanimado, começo a ficar triste, nada dá certo, tem que comer alguma coisa, senão o negócio não anda. Então eu procuro o mais rápido possível, irmãos, alguma coisinha assim que eu possa colocar na boca para que a alegria ela volte. Eu sei que você já passou por isso, mas meus irmãos, eu queria levar você a imaginar que existe uma fome ainda maior, que é a fome da alma, onde nenhum alimento nesta terra, alimento sólido ou líquido, alimento visível nesta terra consegue satisfazer. E essa fome, irmãos, ela surge quando o nosso coração deseja ser santificado, quando a gente deseja paz, quando a gente deseja propósito, quando a gente deseja alegria de fato e de verdade. E meus irmãos, é exatamente sobre essa fome da alma que o nosso Jesus ele vai falar aqui nesse texto. Eu queria convidar você a ler apenas o verso de número 35, um texto clássico. Eu não sei se vocês perceberam, mas os cultos que nós estamos tendo aqui, eu estou trazendo as mensagens em cima do Evangelho de João, especificamente nos 7 eu sou de Jesus. Nós já vimos: eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a água, eu sou a ressurreição e a vida. E hoje a gente vai ver justamente isso: eu sou o pão. E olha o que Jesus fala no verso 35: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Nós já oramos, irmãos, ao nosso Deus, tá bom? Que você não se sinta assim: pastor não orou após a leitura da palavra. Nós oramos com os pequenos, não é verdade? Nós pedimos a Deus por eles e por nós também. Então a gente não vê mais essa necessidade de fazermos mais uma oração, porque a nossa oração feita com os nossos filhos foi uma oração válida aos olhos do nosso Senhor. Então, irmãos, ao olharmos para João 6, versos 22 ao 40, é importante que nós venhamos entender o que estava acontecendo naquele momento, para que nós venhamos assim capacitar, ou melhor, captar de forma profunda as palavras de Jesus. É interessante porque nos versos anteriores nós vamos ver ali 2 milagres grandiosos. Um deles é a multiplicação dos pães, e o outro milagre, no caso pães e peixes, e no outro Jesus andando sobre o mar. E meus irmãos, estes sinais eles vão justamente revelar quem Jesus ele é. Esse era o objetivo, esse era o propósito. Mas o interessante é que aquela multidão que o segue, ela não compreende o real significado daqueles milagres.
eles estão assim fascinados pelo alimento físico e não pela pessoa de Cristo. E o evangelista João, irmãos, ele vai nos informar que era o tempo da Páscoa judaica. Essa festa ela era marcada pela lembrança da libertação do povo do Egito, como também era uma lembrança do cuidado de Deus no deserto. E também quando ele enviou o maná do céu para sustentar o seu povo. Então, quando a gente passa a entender esse pano de fundo, vemos que esse texto, irmãos, não fala apenas sobre milagres, não fala apenas sobre provisão material, mas ele fala sobre a suficiência de Jesus Cristo. Ele fala da soberania de Deus na salvação, como também ele fala da segurança eterna daqueles que creem no Senhor. Por isso, irmãos, que a ideia central desse texto é que Jesus, ele é o pão da vida, é ele quem satisfaz plenamente, e é ele quem dá segurança eterna aos que o Pai lhe entrega. Mas aí, irmãos, a gente pergunta: será que estamos buscando a Cristo pelo que Ele é? Ou apenas estamos buscando-o de outra forma, apenas pelo que Ele pode dar? Você já parou para perguntar-se assim? Você segue Jesus pelo que Ele é? Ou pelo que Ele pode lhe dar? Em primeiro lugar, irmãos, eu queria responder trazendo os versos 22 ao 27, que nos vai falar sobre a fome que não sacia. Vamos ler os versos 22 a 24, olha o que diz. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Meus irmãos, no dia seguinte àquela multiplicação dos pães, aquela multidão que havia presenciado o milagre, aquela multidão percebeu algo muito importante. Era que Jesus e os seus discípulos não estavam mais ali. É interessante porque João ele usa o verbo grego perceber, trazendo que eles não perceberam, que vai justamente indicar que a percepção daquela multidão, ela foi uma percepção atenta. Elas observaram de forma atenta. Aquela multidão observou de forma cuidadosa a ausência de Jesus. Onde Jesus está? Onde aquele que multiplicou pães e peixes está? Onde estão aqueles discípulos? A narrativa vai nos dizer que outros barcos se aproximaram. Esses barcos estavam vindo de Tiberíades, ou seja, a notícia da multiplicação dos pães
e dos peixes já tinha chegado a Tiberíades. Então eles vieram correndo em seus barcos para perto daquele local onde foi feito o milagre, e a multidão que estava já ali se aproveitou daqueles barcos, entraram naqueles barcos e disseram: ele não está aqui. Então, junto com estes que vieram de Tiberíades, eles foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Eles estavam fazendo, irmãos, um movimento físico, ou seja, uma busca externa que pudesse satisfazer essa procura. E aí, quando a gente chega no verso 25 a 27, é dito o seguinte: e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Olha Jesus sondando já o coração daqueles que estavam perguntando a ele. E aí ele continua no verso 27: trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então, irmãos, aquela multidão, ao encontrar Jesus do outro lado do mar, ela faz essa pergunta, que à primeira vista parece uma pergunta bem simples: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Mas aí Jesus ele vai mostrar que por trás dessa curiosidade está uma motivação equivocada. Eles não estavam buscando a Cristo para crer nele, mas aquela multidão estava buscando a Jesus, interessado no milagre, no alimento que já havia recebido. E Jesus, irmãos, ele vai responder com essa solene expressão: em verdade lhes digo. Eu já falei isso aqui uma vez, que quando essa expressão ela aparece nas Escrituras, quando Jesus ele chega e diz assim: olha, em verdade, é porque Jesus está chamando a atenção mesmo. Jesus está chamando a atenção para algo muito sério que ele vai falar, algo muito importante que ele vai falar. Não que as outras palavras de Jesus não foram importantes, mas que essa tem uma importância especial, podemos assim dizer. Então Jesus ele vai justamente dizer a essa multidão: olha, em verdade lhes digo. Jesus ele agora está confrontando a multidão. Olha, vocês me procuram não porque compreenderam os sinais, mas vocês me procuram porque vocês se fartaram do pão que perece. Vocês não me procuraram por causa dos sinais, mas vocês me procuraram porque vocês se fartaram do pão, e esse pão ele perece. Mas aí, irmão, Jesus, confrontando eles ainda, logo em seguida ele vai apresentar o chamado central. Jesus aqui, irmãos, vai trazer um dito que os comentaristas, os estudiosos da língua grega, vai chamar de dito paradoxal. Que danado é isso? É uma charada. Devia dizer assim, né? É uma charada. Mas Jesus ele vai trazer isso, irmãos, essa charada, justamente: trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. E um comentarista, Josh Moody, ele vai nos trazer o seguinte: ele diz assim: olha, a condição espiritual deles não é apenas relativamente superficial, é pior do que isso.
pois o que parecem ser desejos espirituais são, na verdade, apenas desejos materiais básicos. Eles, irmãos, comeram bem e eles querem continuar sendo alimentados por Jesus. E Jesus, ele vai justamente ensinar que o verdadeiro trabalho não é assim buscar satisfação momentânea, mas entregar-se àquilo que Deus concede e que satisfaz a alma para sempre, irmãos. Para sempre. E eu quero fazer aqui uma observação. É que essa palavra trabalho que Jesus ele traz, Jesus não está aqui, irmãos, sugerindo que a vida eterna ela é alcançada pelas obras, mas que eles deveriam dedicar-se ao alimento que importa, porque tanto o alimento quanto a vida eterna, irmãos, vem diretamente dele na forma de um presente, sabemos disso. E Jesus, ele vai oferecer essa confirmação quando ele vai declarar sobre ele e o Pai, dizendo que o Pai colocou o seu selo. Irmãos, o verbo aqui implica que Jesus, ele foi marcado com o selo como meio de identificação. E isso, irmãos, sugere não apenas que aquele que foi selado, ele é dotado da autoridade daquele que o enviou, mas também que o remetente, que é o Pai, está, irmãos, diretamente conectado com aquele que o enviou, Jesus. Assim, meus irmãos, observando estes versos, eles nos preparam para compreender algo maior e, consequentemente, aplicar às nossas vidas. O que? Qual tem sido as nossas motivações? Quais têm sido as nossas motivações? Temos avaliado, irmãos, a motivação da busca por Jesus? Nós temos parado para pensar nisso? Eu queria trazer uma notícia para você, e que serve para mim também. É que muitas vezes, irmãos, temos fome do pão errado. Sabe disso? A gente tem fome do pão errado. Porque você acha que as pessoas, elas entraram em barcos e atravessaram o mar para encontrar Jesus? Eles entraram ali, irmãos, porque eles sabiam que só Jesus poderia saciar aquela fome física. Não pensem que eles sabiam que Jesus poderia saciar essa fome espiritual, que Jesus poderia preencher o vazio dentro de suas almas. Como nós vimos, eles procuravam Jesus porque eles queriam mais pão para comer, pão literal, para comer. Um comentarista nos diz, irmãos, que eles foram movidos não por corações cheios, mas por barrigas cheias. Por isso que, quando a gente observa esse texto, nós somos levados, irmãos, a uma autocrítica honesta. Nós somos levados
ao arrependimento, caso o nosso coração esteja mais apegado às bênçãos do que ao abençoador. Porque muitas vezes nós somos cativos de nossos anseios físicos. Eu queria que você considerasse quanto tempo, quanto esforço, quanta energia você tem dedicado para garantir que sua fome física seja satisfeita. Considere isso. Quanto tempo você gasta? Quanto esforço? Quanta energia? Você acorda de manhã e a primeira coisa que você pensa é: o que eu vou comer no café da manhã? Não é assim? O que é que eu vou beber? Ao longo do dia corremos, irmãos, para lá e para cá, para almoçar ou jantar, passamos o tempo preparando comida ou indo ao mercado para comprar mais mantimento, e isto após dia, sempre dessa forma, garantindo assim que nós não iremos passar fome. Agora eu queria que você comparasse isso com quanto tempo, energia e esforço, investimento para garantir que a sua fome espiritual seja saciada. Quanto tempo você tem gasto? Quanta energia você tem gasto? Quanto esforço? Quanto de investimento você tem colocado para que a fome espiritual, a sua fome espiritual, ela seja saciada? Irmãos, nós pensamos que não sustentamos nossa vida espiritual, não alimentamos nossa alma. Mesmo, irmãos, que frequentamos a igreja, pensamos em outra coisa além do que queremos e do que gostamos. Por isso que se sua vida, se a minha vida consistir em trabalhar dia após dia para colocar comida na mesa, nós iremos nos sentir, irmãos, vazios. Nós iremos nos sentir vazios. Se toda a nossa energia for direcionada para atender às nossas necessidades específicas, necessidades estas que nunca tiraram um dia de folga, a nossa vida parecerá perdida, sem rumo. Por isso que eu me pergunto sempre: Senhor, se a razão, irmãos, pela qual tantos crentes se sentem assim entediados ou inquietos, quando as suas vidas são gastas buscando aquilo que não pode satisfazer sua alma, como outra promoção no trabalho, é tanto esforço, não é assim que a gente faz, para ter uma promoção, férias em outro lugar, em outro país, trabalhamos tanto para isso, um carro novo, ou uma casa nova. Eu sei, irmãos, que desejar ter isso não é errado, tá? Isso faz parte. Mas, irmãos, gastamos nossa energia em metas e sonhos que, por melhores que sejam, vão se desfazer com o tempo. Com o tempo. Por isso que eu vejo que nós precisamos mais investir na comunhão com Ele, na comunhão com Jesus, no serviço ao reino, no crescimento espiritual. A W. Pink, irmãos, ele comenta dizendo o seguinte sobre a questão do trabalho. Ele diz assim que a palavra trabalho significa que os homens devem ser extremamente
somente zelosos nas coisas espirituais. Ele continua dizendo que eles não deveriam poupar esforços para obter aquilo de que suas almas tanto necessitam. E aí eu pergunto, quais são os trabalhos que resultam, irmãos, em verdadeiro benefício espiritual? Eu trago a resposta aqui de J.C. Ryle, que ele diz assim: devemos ler as nossas Bíblias como homens que procuram tesouros escondidos. Você tem lido a Bíblia assim? Como se estivesse procurando ouro escondido. Devemos lutar fervorosamente em oração, como homens que lutam contra o inimigo mortal durante toda a vida. Você tem orado assim? Devemos levar todo o nosso coração à casa de Deus e adorar e ouvir como quem ouve a leitura de um testamento. Você faz isso? Devemos lutar diariamente contra o pecado, o mundo e o diabo, como aqueles que lutam pela liberdade. Nós temos feito assim, irmãos. Nós temos lutado dessa forma. Isso, irmãos, é trabalhar. É o trabalho que Jesus fala aqui. Este, irmãos, é um segredo para cuidar de nossas almas. Porque Jesus, ele promete que aqueles que buscam bênçãos espirituais dele não ficarão desapontados. Quem aqui ficou desapontado quando buscou a Jesus? Ninguém. Ninguém, meu irmão. William Hendricks, ele comenta de forma bem resumida o seguinte: parem de desejar pães e similares, como se a comida física fosse capaz algum dia de encher o vazio em seus corações. Percebam que esta comida perece e não tem valor nenhum. Em vez disso, submetam a Deus a obra de fé naquele que Deus enviou, a comida real que produz e sustenta a vida eterna. Eu, o Filho do Homem, darei essa comida, disse Jesus, isto é, darei a mim mesmo, aos que creem em mim, pois por meio do testemunho do próprio Filho, irmãos, de João Batista e de muitas obras ou sinais, Deus diretamente e das Escrituras, Deus Pai certificou que Jesus, ele era o Messias verdadeiro, o Filho de Deus. Por isso que a gente tem que parar de desejar demais, irmãos, as coisas deste mundo. Fuja de uma fé utilitarista. Fuja disso, meu querido. Fuja de uma fé centrada apenas no que Deus pode fazer por você, e não em quem Ele é. E consequentemente, se você estiver fazendo assim, você vai se tornar superficial. Assim como aquela multidão, irmãos, nós vamos correr o risco de abandonar Jesus quando um milagre não acontece, ou quando a vida fica difícil. O que nós precisamos, irmãos, é cultivar uma fé que persevera, uma fé que é baseada nas verdades e não nas circunstâncias. Por isso que eu e você devemos evitar essa fome que não sacia. Por isso, irmãos, depois de corrigir a motivação daquela multidão, Jesus agora, ele vai revelar a essência da sua missão. Vamos ler os versos 28 e 29. Então lhes perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus?
Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Irmãos, o verbo fazer no original vai carregar justamente a ideia de uma ação prática e contínua. Vejam que eles não estão pensando em algo pontual, mas quais as ações específicas e constantes Deus exige deles. É isso que eles estão perguntando. Eles trazem a expressão as obras de Deus. Por que eles trazem essa expressão? Porque para eles significava as obras que Deus aprova e ordena. E esse modo de pensar, irmãos, é um modo de pensar que revela uma mentalidade legalista. O que eu tenho que fazer para ter isso aí? O que eu posso fazer para ter isso? Isso estava muito enraizado na religiosidade judaica naquele período, que tinha aquela associação de que eles pegavam a ideia de aceitação divina ao cumprimento rigoroso da lei, dos ritos, dos méritos próprios. Com isso, muitos que estavam ali não compreenderam nada do que Jesus havia falado. Eles levaram assim ao pé da letra o que Jesus havia dito sobre trabalhar. Por isso que eles remeteram logo às obras da lei. Peraí, se ele diz que tem que fazer isso, tem que trabalhar, então o que é que eu tenho que fazer para conseguir isso? O triste, irmãos, é que mesmo após eles terem presenciado o milagre da multiplicação, lembram lá que eles estavam presentes? Eles ainda estavam olhando para si mesmos. Eles estavam olhando para o próprio desempenho e não para a graça de Deus revelada em Jesus. Eles não entenderam nada. E no versículo 29, Jesus ele traz essa resposta que é surpreendente. Não sei se vocês perceberam que Jesus ele troca o plural obras pela forma singular, a obra. Perceberam isso? Ele troca, porque eles falaram as obras e Jesus fala a obra. É como se ele dissesse: não há uma lista de tarefas espirituais, há apenas uma resposta que Deus requer. E que resposta é essa? A fé, somente. Porque, irmãos, isso aqui está apontando para um ato contínuo de crer. Não é um momento isolado, mas é uma vida inteira marcada pela confiança e dependência. De quem? Confiança e dependência de quem? Em Jesus, o enviado do Pai. Por isso, quando a gente chega nos versos 30 a 33, Jesus ele continua, ou melhor, há uma continuidade desse diálogo. Eles dizem assim, então eles disseram, verso 30, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Verso 31, nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhes disse, novamente, em verdade, olha a expressão aí, lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Novamente, irmãos, pensem comigo.
aquela multidão, mesmo tendo visto a multiplicação dos pães, ainda pede um sinal a Jesus. Ainda pedem a Jesus um sinal, para que eles possam crer. Vocês já imaginaram aqueles pãezinhos se multiplicando ali, saciando a fome física de uma multidão, aquele milagre tremendo, surpreendente, e a multidão diz assim: dá-nos um sinal, dá-nos mais um sinal. Eles não estavam, irmãos, negando o milagre anterior, mas eles estavam tratando isso como algo insuficiente. Eles querem mais provas, como se a fé dependesse de espetáculo, de alguma coisa assim. O que é que o senhor pode fazer? Ignorando aquela obra maravilhosa que ele havia feito, que havia sido mostrada diante deles. E aí eles são tão ousados, e vejam que eles não estavam ali de coração, que em seguida eles vão citar a tradição, eles vão recorrer a Êxodo 16, eles vão lembrar que Deus sustentou Israel diretamente com o maná. Na mente deles, irmãos, isso estava servindo como um desafio a Jesus, como se eles dissessem assim: se Moisés nos deu pão por 40 anos, o que você pode fazer? Olha que ousadia, que incredulidade, que petulância, que distante eles estavam, falando do coração de Jesus. E Jesus é tão tremendo, irmãos, tão maravilhoso, que Jesus ele vai corrigir, dizendo: olha, não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas foi o próprio Deus. E mais, esse pão verdadeiro não é apenas provisão física, meus amigos, mas é algo muito maior, é algo eterno. É interessante que o verbo que Jesus ele usa, lhes dá, está justamente no presente, irmãos, que está assim apontando para uma realidade que está acontecendo no ato, no momento, que está ali diante deles. Jesus está dizendo que o verdadeiro pão não é o maná que se estragava a cada manhã, mas aquele que desce do céu para dar vida eterna, não só a Israel, mas a todas as nações. Isso Jesus estava dizendo para eles. O interessante, irmãos, é que a resposta daquela multidão, no verso 34, parece uma resposta piedosa, porque eles dizem assim: então eles disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. A gente pode pensar: eita, a ficha caiu, né? Depois que Jesus falou aquilo ali, a ficha caiu, e os camaradas ali entenderam o que de fato Jesus havia dito. Oh Senhor, dê-nos sempre desse pão. Irmãos, eles estavam ainda pensando em termos físicos. Lembram da mulher samaritana lá em João capítulo 4 verso 15? Quando Jesus fala que ele é a água da vida, e que se ela pedisse dessa água, ela jamais... O que ela disse para Jesus? Dá dessa água, Senhor, porque eu não vou precisar vir mais aqui no poço tirar água, porque é um sofrimento carregar essa água todo dia. Então se eu me der essa água, eu não vou vir mais aqui. Ela pensou no físico. Essa multidão também estava pensando no físico. Estava pensando, irmãos, em algo que viesse eliminar suas necessidades imediatas. Eles não estavam percebendo que Jesus estava falando da vida eterna. Mas aí, irmão, Jesus ele responde. Jesus nos versos 35 e 36 não deixa barato. Ele diz assim: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida.
Dá-nos desse pão, Senhor. Queremos sempre esse pão. Querem o pão? Ok. Eu sou esse pão. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Irmãos, quando Jesus ele declara: eu sou o pão da vida, Jesus não está apontando apenas um caminho. Jesus ele está se apresentando como a própria fonte, como a própria substância da vida eterna. O ego emi, que significa eu sou, ecoa, irmãos, a revelação divina. Quando a gente lê Êxodo capítulo 3, verso 14, que Deus, irmãos, que sustenta Israel no deserto, agora se oferece em Jesus como sustento definitivo da alma. Em seguida, Jesus ele vai descrever a resposta que o Pai requer. O que vem a mim, ou o que crê em mim. Vejam que essas expressões, elas estão no presente. Estão mostrando, irmãos, uma postura contínua de aproximação, de confiança, não um ato religioso, não algo assim isolado, mas uma vida inteira de dependência. O interessante é que aqui a gente encontra a promessa, uma promessa absoluta: jamais terá fome, jamais terá sede. Irmãos, teologicamente, isso significa que a graça não dá apenas coisas, a graça dá o próprio Cristo. A graça dá o próprio Cristo, meu irmão. Vir e crer são duas faces, irmãos, do mesmo movimento do coração. Mas apesar deles terem visto seus milagres e ouvido seus ensinamentos, muitos ali, irmãos, permaneceram incrédulos. E isso nos ensina, irmãos, que ver sinais não garante fé. Não garante. Porque crer, irmãos, é uma resposta do coração à revelação divina. Jesus estava dizendo para aquela multidão que a fé verdadeira depende de confiar nele exclusivamente, não em experiências externas. Ou seja, não apenas em milagres. Por isso, meu querido, que se Jesus, ele é o pão que dá a vida e satisfaz plenamente, novamente nós precisamos nos perguntar: pastor, eu estou trazendo muita pergunta aí, mas é assim, temos que nos avaliar, temos que entrar lá dentro e ver como nós estamos. Como é que essa verdade deve moldar a minha maneira de viver e de buscar satisfação hoje? O que eu posso fazer para receber a bênção de Deus? Será que eu estou como eles, que queriam fazer algo que merecesse a vida eterna? Um comentarista nos diz, irmãos, e ele explica que a mente humana sempre fica lisonjeada quando tem consciência de fazer algo para Deus. Além disso, pelos seus atos, o homem considera-se com direito a uma recompensa. Quão satisfeitos todos nós ficaríamos se pudéssemos apenas ganhar a salvação. Nesse caso, teríamos conseguido levar Deus à posição humilhante de estar em dívida conosco,
e adoraríamos isso. Mas este não é, irmãos, o caminho da salvação. Não é assim. Meus irmãos, não há nada de errado com as obras. É assim que o homem quer cumprir a missão, praticando boas obras de Deus. Só que você e eu precisamos entender e relembrar isso diariamente, que só Deus vê o coração. Só Deus vê o coração. E o que é que Deus vê quando olha o seu coração? O que é que Deus vê quando olha o meu coração? Ele vê, irmãos, o que está lá em Isaías 64, verso 6. Todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Deus, quando Ele olha para o nosso coração, Ele vê que todas as nossas obras estão corrompidas pelo pecado. Totalmente pelo pecado. Não tem como ir por esse caminho, de fazer algo para conseguir algo de Deus. Por que isso? Porque Paulo fala lá em Romanos 3, verso 23, dizendo que pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não podemos ser salvos pelas obras, meu irmão. Pastor, eu já sei disso, mas às vezes você tem se comportado pensando que fazendo algo para Deus alcançará ou garantirá a salvação. Como podemos ser salvos? O próprio é respondido aqui no verso 29. A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Porque, irmãos, o que Deus Ele designou para a nossa salvação é a fé no Salvador que Ele mesmo enviou, o seu Filho Jesus. É aquela fé somente em Jesus, porque só Ele é a providência de Deus para a nossa salvação, porque foi Ele quem cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar, depois que Ele morreu na cruz, irmãos, para pagar pelos nossos pecados. Foi Ele. As boas obras que nós realizamos hoje é o resultado primeiro da nossa fé nele. Por isso que nós praticamos boas obras, não para sermos salvos, mas porque já somos salvos em Jesus. Por isso que eu tenho que abandonar aquela mentalidade sorrateira que vem de vez em quando na nossa mente de ganhar pontos com Deus. Você precisa ganhar pontos com Deus, você está em falha com Deus. Olha, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito. Pare de pensar assim, de querer ganhar pontos com Deus. Em vez disso, você viva em confiança contínua no que Jesus Cristo já fez por você. Se isso vem à sua mente de forma sorrateira, repreenda isso e diga: Deus, o que o Senhor fez por mim já basta. O que Cristo fez por mim já me garante. Eu não preciso fazer nada. Por isso que Jesus, irmãos, Ele nos exorta a mudarmos de atitude. Nós não podemos querer justificar a nossa incredulidade. Nós passamos uma vida inteira num mundo que sempre tem manifestado a glória de Deus, não é assim? Mas às vezes, irmãos, parece que não tem sido suficiente. Parece que o acordar, o fato de acordar pela manhã, o fato de respirar, parece que isso não é suficiente. A gente ainda vive naquela relutância em aceitar uma incapacidade moral e espiritual. Há pessoas, irmãos,
que amam seus pecados, amam seu orgulho e amam seu próprio domínio sobre suas vidas. Por isso que a gente vê essa relutância de aceitar Jesus. E aí eu pergunto, o que está faltando para você acreditar? Meu querido, não duvide do cuidado amoroso de Deus em meio às provações. Não duvide. Veja, irmãos, a fidelidade do Senhor sempre presente. Deus tem sido fiel a Ele mesmo, a sua palavra, cumprindo esta palavra diariamente. Não duvide. Não fique exigindo de Deus um sinal, como os incrédulos fazem. Deus, Ele já enviou, meu irmão, um grande sinal. Ele já enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para manifestar sua sublime graça. Richard Phillips nos diz que se acreditarmos na sua palavra e confiarmos nele em todos os momentos, os nossos olhos estarão abertos para ver as mãos soberanas que nos sustentam em todas as aflições. Olha que maravilha. Olha que maravilha, meu irmão. Que bênção. Se a gente passar a acreditar mais e mais em sua palavra, se passarmos a confiar mais e mais nele, em todos os momentos, em todas as horas, nós iremos ver, irmãos, a mão soberana de Deus operando na nossa vida. O ego emi, meu querido, o eu sou, o pão da vida. Quando a gente ouve isso, quando a gente lê isso nos ajuda a perseverar. A perseverar. Porque Ele é o verdadeiro pão que o Pai dá. Ele é o verdadeiro alimento. O maná, meu querido, lá no Êxodo era real. E na verdade alimentou o povo. Mas Jesus, Ele foi o verdadeiro cumprimento do que representava. Por isso que o pão é a nossa verdadeira realização. O pão é a nossa satisfação. Oh, irmãos, em meio ao mundo que não cumpre suas promessas, Ele é diferente. Ele é diferente. Nenhum pão nesta terra é adequado a alimentar as nossas almas. Aquele que crê em Jesus pela fé, ele é alimentado com esse pão que é a própria vida em Deus. Por isso, meus irmãos, que este pão, que é Jesus, seja comido diariamente. Pois não basta só encontrar-se com Jesus um dia por semana. Não basta só isso aqui. Aqui a gente está comendo o pão que é Jesus, mas não basta só isso aqui. Pink nos diz que se o cristão deixa se alimentar de Cristo diariamente, ele ficará fraco, ele ficará doente. A situação, irmãos, que às vezes nos encontramos, se a gente parar para refletir, é porque não estamos nos alimentando com este pão diariamente. Richard Phillips mais uma vez nos diz que uma nação se alimenta dos discursos inspiradores dos seus melhores políticos,
mas nada se compara à palavra de Deus para alimentar a alma de cada homem, cada mulher e cada criança. Da mesma forma, ele continua: uma igreja é bem alimentada e cresce espiritualmente através do pão da palavra de Deus, à medida que nos leva com fé a Jesus Cristo. Entenda isso, meu querido. Você será sempre regado, você será sempre alimentado. Nas guerras da vida, você irá encontrar paz com este pão que é Jesus. Na dor, você irá encontrar conforto. Na confusão, você irá encontrar a verdade. Porque quem vem a Jesus, irmãos, recebe resposta para todas as necessidades espirituais. Por isso, se Cristo ele é o pão que dá a vida e que sacia para sempre, a nossa salvação ela está segura nele, que nos sustenta eternamente. Por isso que nos versos 37 ao 40, em último lugar, você vai encontrar a segurança eterna em Cristo. Jesus vai trazer o resultado de comer este pão que é Ele. Jesus ele continua o seu ensino, porque Jesus ele vai revelar a soberania de Deus na salvação e ao mesmo tempo a segurança. Olha o que ele diz no verso 37: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Jesus, irmãos, ao dizer isso, ele está mostrando que a origem da fé está na soberania de Deus. O verbo dar indica que aqueles que vêm a Jesus são entregues a Ele pelo Pai. Deus é quem entrega. O verbo vir indica justamente um movimento um movimento do homem em direção a Jesus. Mas quem dá essa direção a Jesus é o próprio Deus. A entrega é feita pelo Pai. Assim, a vinda a Cristo, irmãos, é consequência do dar do Pai. Isso é tão maravilhoso, porque é um processo eficaz. Todos os que o Pai dá virão, e os que vêm jamais serão rejeitados. Me diga um que foi rejeitado por Jesus quando foi até Ele. Ninguém. Porque todo o que o Pai dá, esse Jesus toma para si. Não será rejeitado. Então no verso 38 ele continua: porque eu desci do céu. Olha só, irmãos, que bênção. Eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus revelando ali, meu irmão, que a sua encarnação e a sua obra não são independentes, mas são plenamente subordinadas à vontade do Pai. A palavra vontade aqui, ela é fundamental, porque ela vai mostrar que a sua missão, a missão de Jesus é cumprir perfeitamente o propósito divino. Quando Jesus diz que ele desceu do céu, é que a sua origem, ela é divina, e a sua entrega é a missão redentora, meu irmão. E quando ele chega no verso 39,
vai dizer: e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Quando Jesus ele se utiliza da palavra perder, está indicando aqui, meu irmão, destruição, está indicando aqui ruína. Ele diz que estes não serão destruídos, estes não irão entrar em ruína. Jesus usa a expressão ressuscitar, justamente apontando para a obra consumadora, salvífica, a ressurreição final. E Jesus diz àquela multidão: olha, a minha missão é preservar todos os que o Pai me entregou e conduzi-los à ressurreição gloriosa. Se você está aqui, meu irmão, perseverando, é porque foi o Pai que entregou você a Jesus, e a missão de Jesus é fazer com que você persevere no caminho. Que maravilha! Glória a Deus por isso. Louvado seja o seu santo nome. Porque, meus irmãos, no verso 40, Jesus ele vai ampliar. Ele vai dizer: porquanto a vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, Jesus ele nos mostra que a salvação não é fruto do esforço humano, mas é um decreto eterno do Pai. O fato, irmãos, de que o Pai dá pessoas ao Filho nos lembra justamente que a fé não nasce na nossa capacidade ou mérito, mas da graça divina que nos alcança. A graça de Deus. E quando a gente sabe disso, irmãos, nós somos levados a um estágio assim de humilhação, porque a gente, ao ouvir isso, isso nos humilha. Isso aqui, irmãos, destrói todo o orgulho espiritual, mas ao mesmo tempo nos consola, porque a salvação não depende de mim, não depende da estabilidade de nossas escolhas, mas depende exclusivamente da fidelidade de Deus, que nos escolheu antes da fundação do mundo. Por isso que às vezes quando a gente tropeça, quando a gente peca, o Espírito Santo nos leva a um sentimento de arrependimento. O Espírito Santo nos leva a nos ajoelharmos na presença de Deus e ter um coração arrependido. E ao mesmo tempo o Espírito Santo nos lembra: olha, você foi escolhido antes da fundação do mundo. Não é por causa disso que você vai se perder. Não é por causa disso que eu vou lançar você fora. Não é por causa disso que você não presta. É graça, irmãos. É fidelidade de Deus, que nos escolheu antes da fundação do mundo. Paulo diz isso lá em Efésios 1, verso 4. Ele nos escolheu em Jesus. Em Romanos capítulo 9, verso 11, ele vai nos dizer que antes de nascermos, ou de termos feito algo de bom ou de ruim, nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos por Deus, pela sua graça livre e soberana, irmãos. Martinho Lutero disse certa vez: aquele a quem Deus dá a graça para vir a Cristo goza de um grande privilégio que o permite exultar: o Pai me deu a Cristo. O Pai te deu a Jesus. O Pai me deu a Jesus. Assim, meus irmãos, ao olharmos para a nossa fé, devemos lembrar que ela é um presente da graça e não resultado de nossa força. Por isso que essa graça de Deus, ela é irresistível.
ela é irresistível em sua eficácia, porque aqueles que o Pai entregou a Cristo inevitavelmente responderão ao chamado do Evangelho. Não há poder, meu irmão, do mundo ou espiritual capaz de impedir a obra de Deus em trazer os seus eleitos. Não há nada que impeça isso. A história, ela está repleta de exemplos dos pecadores mais improváveis que vieram a Cristo. John Newton, que escreveu Amazing Grace, ele era um vil pecador e comerciante de escravos. Deus o escolheu. Agostinho estava tão inundado de pecado sexual que sua mãe cristã, Mônica, chorou rios de lágrimas por ele. E Deus o chamou. E Deus o escolheu. O maior exemplo, irmãos, é o apóstolo Paulo, que mais do que qualquer outro homem atormentou os cristãos em Jerusalém. E Deus o chamou. E Deus o escolheu. É por isso, meu irmão, que nós não devemos nos desesperar em pregar o Evangelho aos piores pecadores. Nunca passe ou nunca diga que este não tem salvação. Nunca diga isso, porque você não sabe. Aquela pessoa que você está evangelizando, que você está falando de Jesus, que você está testemunhando, você diz: rapaz, vai 30 anos que eu estou falando de Jesus para essa pessoa, e ela não toma uma decisão na vida dela. Não é salva não. Nunca diga isso, meu irmão. A pior pessoa que possa vir à sua mente pode ser um escolhido de Deus na vida. Deus pode trazê-lo aqui e se prostrar diante dele com o coração arrependido, porque é Deus quem dá. E esse que vem, Jesus recebe. Jesus, ele não rejeita. D.A. Castro, irmãos, escreve que a confiança de Jesus não reside no potencial de resposta positiva entre pessoas bem intencionadas. Longe disso. Sua confiança está em seu Pai para realizar os propósitos redentores de Deus. Por isso que essa verdade, ela deve encher os nossos corações de confiança no testemunho do Evangelho, porque a salvação não depende de nós, não depende da nossa eloquência, não depende do nosso dinheiro, nada disso, nada, depende exclusivamente, é uma ação soberana de Deus que conduz os seus escolhidos a Jesus. Por isso que essa certeza nos livra do desespero, porque sabemos que nenhum daqueles que pertencem ao Senhor será perdido. Nenhum. Aqui também, irmãos, nós encontramos a firmeza da nossa esperança. Cristo. Porque Cristo, ele não apenas nos recebe, mas também ele nos guarda até o fim. A nossa segurança não está em nossa própria capacidade de permanecermos fiéis, mas sim na promessa de Jesus de que nos sustentará e nos levará à glória. Portanto, quando eu e você nos aproximamos de Jesus com fé, podemos saber que Ele certamente nos receberá, sempre. Ele não nos recusará por causa dos nossos pecados, porque Ele veio nos salvar deles. Ele não nos rejeitará por causa das nossas fraquezas e fracassos. Ele irá nos receber, porque Ele sabe que estamos indo, porque o Pai é que está enviando. E pelo Pai está nos enviando, irmãos, Ele nos manterá durante esta vida, reconhecendo-nos, irmãos, como seu próprio povo redimido, naquele grande dia do julgamento final, e nos levando com Ele para a glória eterna, porque Ele vai dizer: este aqui é meu, este aqui foi dado pelo Pai, e eu estou conduzindo ele até o final.
Por isso, meu irmão, a perseverança não é uma obra meramente humana, mas a perseverança, ela é o fruto da fidelidade a Deus, ou melhor, fruto da fidelidade de Deus, fidelidade do Senhor, porque foi Ele quem começou a boa obra em nós, e é Ele que completará até o fim, até aquele dia de Cristo Jesus. E isso deve nos encorajar a perseverar, mesmo em meio às lutas, sabendo que aquele que prometeu, Ele é fiel. Ele é fiel. João 6, irmãos, o verso 40, nos dá essa segurança: eu o ressuscitarei no último dia. Como filhos de Deus, irmãos, nós já desfrutamos tudo isso. Nós já desfrutamos tudo isso aqui e agora. Nós já desfrutamos dos benefícios da vida eterna. Mesmo em meio às provações, às tentações, às dores que constantemente têm nos acompanhado, mesmo diante da fraqueza, nós podemos viver aqui e agora de maneira triunfante pela fé. Nós não precisamos viver como derrotados, mas como servos que encontram força e esperança na certeza da ressurreição. Está passando por um momento difícil, está passando por alguma luta, lembre-se da ressurreição. Lembre-se da ressurreição final. Lembre-se daquele grande dia que você estará lá, porque quem estará lhe conduzindo é Jesus, é o Senhor. Eu quero terminar, irmãos, trazendo mais uma pergunta para vocês. Você tem olhado para Jesus? Ou você vai se afastar de Jesus? Você, após ouvir tudo isso, você se ocupará com as coisas deste mundo, que em breve perecerão? Você vai continuar nessa batida? Ou você vai olhar para o Filho? Você acreditará ou responderá como as pessoas a quem Jesus estava pregando em Cafarnaum, que sempre conseguiam pensar em mais uma razão para não acreditar e em mais um sinal que Jesus tinha que realizar? Você vai continuar assim? Jesus, ele disse: eu sou o pão da vida. Somente Jesus, somente o Senhor, Ele é capaz de satisfazer, meu irmão, a fome mais profunda do seu coração. Somente Jesus. Nenhum alimento terreno, nenhum prazer passageiro, nenhuma conquista humana podem trazer a verdadeira vida. Nenhum. Assim como o pão era no mundo antigo um alimento básico que sustentava o corpo, Cristo, meu irmão, é o alimento essencial que sustenta a alma. Porque Ele não apenas oferece a vida, Ele é a vida. E aquele de que se alimenta desse pão nunca mais terá fome espiritual. Olhe para Jesus, meu irmão. Olhe para Jesus. Olhe para esse pão, creia nele.
você terá vida eterna. Você tem a vida eterna se você já foi até Ele. Nunca esqueça disso. Não há outro pão, não há outro caminho, não há outra fonte de vida senão Jesus. Feche seus olhos, ore ao Senhor, coloque a sua vida diante de Deus e diga a Ele: Senhor, eu preciso me alimentar mais deste pão, que é o Senhor, o pão da vida.